Abra sua Bíblia no Salmo 1, Salmo muito conhecido. Nosso abraço a todos que nos visitam, pessoal que está nos acompanhando pela internet. Deus abençoe todos vocês. Salmo de número 1 está sendo projetado aí, queridos. Então nós vamos quase que recitá-lo juntos, que é muito conhecido. Vamos lá então? Preparados? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no tempo devido dá o seu fruto, e cujas folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, queridos? Amém. Que essas verdades façam parte da nossa vida. Eu quero falar sobre a porta da felicidade. Você sabe que a Bíblia é o livro mais lido no mundo, claro que sabe. E que o livro mais lido da Bíblia é Salmos. É o livro de Salmos, né? Os Salmos, você sabe também, que eram canções, composições, né? Poesias, que eram cantadas, e eles fazem parte aqui da palavra de Deus. Foi escrito no período de 10 séculos mais ou menos, desde Moisés até o pós-cativeiro babilônico. Vários autores, nós tivemos na escola dominical esse assunto aqui, né? Foi bênção pura, né? Quem participou, tenho certeza absoluta que foi abençoado. E um dos autores que escreveu mais salmos, mais poemas, mais músicas, foi Davi, que ele era compositor e músico de Israel. Este homem foi uma bênção. E a gente se identifica muito com os salmos, porque eles, de certa forma, falam do nosso dia a dia, das coisas que nós passamos, né, dos nossos temores. Falamos de temor aqui, Davi, livra-se, Senhor, de todos os meus temores. Olha só, né, um, nem dois, nem três. A ideia é que tinha muitos, passou por muitos momentos difíceis. Né? Então a gente se identifica com os salmos, né? E o Salmo 1 é como se fosse o prefácio do saltério, a porta de entrada da felicidade, porque ele fala da felicidade do justo e da infelicidade do ímpio, daquele que não busca Deus. Dois tipos de pessoas, dois caminhos, dois destinos. É isso que o Salmo vai nos orientar. E é interessante que ele começa dizendo, qual é a palavra? Bem-aventurado. Exatamente como começam as bem-aventuranças. O que é bem-aventurado? Feliz. Uma pessoa, vamos dizer assim, extremamente feliz. E eu vejo o Salmo aqui, como essa porta de entrada, né, do saltério, como se fosse um convite para cada um de nós, dizendo assim: olha,
a porta da felicidade está aberta. Você não quer entrar? Você não quer entrar? Ela está aberta. Então, vamos tirar algumas lições aqui. Deixa aí a Bíblia aberta, ou acessada aí no seu celular, e eu quero tirar 3 lições importantes aqui, dessa porta da felicidade, ou como encontrar a felicidade, como ser feliz. Alguém disse que felicidade não é um lugar que você vai, né? É a forma de você caminhar, né? Como caminhar assim? Como ser feliz? Muita gente está buscando felicidade. Tem muita gente fazendo isso e batendo em portas erradas, trilhando em caminhos errados. E a Bíblia vai nos orientar como fazer isso, né? Então, por favor, deixa a Bíblia aberta aí. E a primeira coisa que este salmo nos ensina para a felicidade é evitar companhias erradas. É interessante isso, né? Volte aí o verso 1, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o salmista começa falando que para a felicidade nós precisamos evitar alguma coisa. Há coisas que precisam ser evitadas, para não comprometer a nossa caminhada, a nossa chegada à saúde, né? Tá? Então, o que nós podemos evitar? O que o justo que quer ser feliz pode evitar? Então, está claro no texto, né? Não tem muito o que correr e buscar, né? Então, primeiro, ele evita o quê? O conselho dos ímpios. Está claro aí no primeiro versículo. Evitar o conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? A pessoa que descarta Deus da sua vida. A pessoa que não tem fé em Deus. Para ela, Deus não existe. Se existe, está longe, não quero saber, né? Eu vou tocar a minha vida, a meu bel prazer, não quero saber de nada, e é assim que eu caminho, né? Sua vida de qualquer forma. Então, é aquilo que ele acha que é certo, o que ele acha errado, e então tudo bem. Então, ele até aconselha os outros, é interessante, o conselho dos ímpios. Quer dizer, o ímpio acha até que pode aconselhar, né? Quer dizer, ele está errado, ele despreza Deus, ele não quer saber de nada, e acha que pode aconselhar alguém, né? Porque é isso que o texto está dizendo, o conselho dos ímpios. Não anda no conselho dos ímpios, na sua cosmovisão, naquilo que ele acha, na sua filosofia de vida. Então ele quer aconselhar os outros, sua vida secularizada, sua vida materialista, ele se fundamenta assim na sua vida, ele é ímpio, ele não busca Deus. Então o que a Bíblia está dizendo? Cuidado com o conselho dos ímpios. Cuidado. Não evite o conselho dos ímpios. Há algum tempo eu falei sobre Jó e os amigos de Jó, né? Aqueles amigos que foram lá visitar Jó e que deram péssimos conselhos a Jó. Eles eram bons companheiros, mas péssimos conselheiros. Eles tinham boas intenções, péssimas convicções. E eles falaram para Jó aquilo que não era certo a respeito de Deus. E o próprio Deus falou isso. Eles não aconselharam Jó conforme a palavra de Deus. Pelo contrário. E Deus os repreendeu. E Jó teve que fazer o quê? Interceder por eles. O doente intercedendo pelos sãos. E eu vou repetir, sãos. Às vezes, irmãos, uma pessoa pode ser muito inteligente, intelectual, graduada, mas ela pode não ter sabedoria nenhuma em sua vida.
A pessoa pode ser muito legal, muito bacana, se parecer muito amiga, mas ela não tem princípios éticos, morais, espirituais. Ela pode ter tantos mil seguidores no YouTube, não sei aonde, Instagram, e mais o que lá, sei lá o que, Facebook, e tenho tantos seguidores, mas ser uma péssima influência. E são chamados de influenciadores, né? Péssimas influências. Queridos, a gente precisa saber separar as coisas, tá? Porque as pessoas aparentam muita coisa, mas lá no fundo, em termos de essência, né? Isso acontece muito com os namorados. Então hoje meio tendo um negócio agarrando aqui na passagem de marcha. Tem que tomar mais água. Então, às vezes, quando a pessoa escolhe um namorado ou namorada, né? Caramba, olha que... Antigamente era pão, hoje era o quê? Como é que fala? Hoje é o quê? O quê? Gatão? Gata, gatão, né? Violão, princesa, coisas assim. Aí, aquela coisa maravilhosa, mas quando vai conversar, quando vai conhecer, a pessoa é vazia de tudo. É saradão, mas enfermo por dentro. Por isso é importante quando você vai, né, esse não é meu assunto hoje não, né? Quando você vai escolher alguém para namorar, noivar e casar, olha quem a pessoa é, de verdade. Pesquise bastante, futuque a vida dela, procura saber antes, para depois dizer, me enganei, não é bem assim. E ela usa essa expressão assim, Santo Antônio me enganou. A hora, já falei isso aqui muitas vezes, a hora de ver é antes, depois acabou, né? Já era. Então, carrega a sua cruz, meu irmão. Não tem esse negócio não, né? Mas, às vezes, as pessoas se apresentam de uma forma, tem uma aparência, parece, né? É um ator maravilhoso, é um jogador de futebol, é a gente finíssima, mas lá na vida particular, não está reconhecendo alguém como filho, filha, despreza, está violentando alguém, né? Abusando de alguém. A gente está cansado de ver isso. Cansado. Então, aparência, cuidado. Cuidado com certos conselhos, com quem você ouve, com quem você se aconselha. Às vezes as pessoas vão se aconselhar com as piores pessoas possíveis. Pessoas que se deram mal, já te falei isso aqui, né? No casamento ela vai dizer que no casamento não presta não. E corra de casamento, tá? Então, queridos, a Bíblia está nos dizendo aqui que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que é uma pessoa que não busca Deus, que não quer saber de Deus, que não tem a sabedoria de Deus, né? Às vezes é um excelente profissional, que você vai se aconselhar, vai te tratar, mas ele é bom em medicina, ali, para curar sua perna, seu estômago, seu coração, mas quando ele vai aconselhar, cuidado, né? Aí o texto continua, não se detém no caminho dos pecadores. Então, evitar o caminho dos pecadores. Agora não é só o conselho de alguém, agora, mas o caminho, caminhar com alguém, olha só. E aí a gente pensa, olha em casamento, caminhar com alguém, né? Olha só que coisa.
Não só o que as pessoas falam, eu tenho que ver o que as pessoas fazem, porque é o caminho dela, é a vida dela, tá? Então, como essas pessoas se portam, como elas tratam as outras, como ela trata a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus avós, né? Como é que elas agem, como é que elas se divertem, como elas se relacionam, quais são os conceitos éticos, morais, espirituais que ela tem. Geralmente as pessoas hoje, irmãos, são guiadas pelo prazer. Pelo prazer. Se é gostoso, se é legal, se me satisfaz, está certo. É assim que as pessoas fazem. Se isso está me satisfazendo, é isso que está certo. Eu aprovo isso. Então hoje parece que tudo é permitido, que é proibido proibir. Então, vai levando a vida e deixa a vida te levar. Tranquilamente, não se preocupe com isso não. Está sendo feliz assim, né, no sentido assim, que está te dando prazer, alegria, então vai em frente. Mas não sabe o que vai acontecer depois, daqui a pouquinho, né? Não sabe. Então, cuidado com esse negócio de estar tudo liberado, está tudo aí à vontade, porque não é por aí, são caminhos perigosos, pecaminosos. E hoje, irmãos, desde cedo, as crianças já estão em caminhos errados, já estão sendo dirigidas por caminhos errados. Infelizmente, há pais e mães que até iniciam seus filhos no caminho errado. São os maiores exemplos para eles em estar no caminho errado. Porque não impõem limites, não educam de verdade na doutrina e administração do Senhor, não exige. Irmãos, a pior coisa para uma criança é ela ser entregue a ela mesma. Deixar ela à vontade. É a pior coisa para uma criança. Mas, poxa, vou ser exigente, vou, né, proibir, eu vou... Não, pode traumatizar. Traumatizar. Se eu for perguntar aqui aos da antiga, como eu, né, que os pais pegavam mesmo, tinha esse negócio, não. Se alguém ficou traumatizado, duvido. Não estou falando de espancar, não. Estou falando isso não, tá? De violência assim não, mas que disciplinou, usou uma vara, usou um chinelo nessa almofada boa que a gente tem aqui, entendeu? Enfim, só tem a agradecer. Só tem a agradecer, porque ensinou, porque proibiu. Tá com você isso aqui, vai devolver ao dono, né? Enfim, ser rigoroso nessa questão, queridos. Os pais precisam educar seus filhos. Mas é tão normal. Já ouviu essa palavra? Essa frase? Isso é normal. Todo mundo faz. O que tem? Hoje menina beija menina e é tão normal. Menino beija menino e é tão normal. Juniores querem fazer sexo, irmãos. Estou exagerando, queridos? Não. Juniores. Meninos e meninas de 10, 11, 12, 13 anos já acham que pode fazer sexo, porque elas são erotizadas desde cedo. Estão aprendendo lá com TikTok. E olha só, aquelas mulheres bonitas, corpo, violão, estão lá mostrando o bumbum, rebolando e tal, e coisas piores. E crianças estão vendo isso, cantando aquelas músicas.
E todo dia, irmãos, todo dia, toda hora. Tem criança que não larga o celular. Você tem que disciplinar, é isso e isso. Agora é para isso. Você tem hora para isso. Não vamos negociar, ó, você pode, dentro desse limite aqui. Porque desde cedo, irmãos, nós estamos perdendo nossos filhos. Estou falando de um modo em tese, tá? Por favor. Os pais estão perdendo seus filhos desde cedo. Mas pastor, isso é arte. É música. A mídia está colocando isso aí na cabeça das pessoas. As crianças estão sendo induzidas, incentivadas ao homossexualismo, como se fosse algo natural, normal. É assim mesmo. Estão sendo induzidas. E se nós, pais, não tomarmos providência, irmãos, nós vamos perder nossos filhos. Sinto dizer, nós corremos o risco de perder nossos filhos para o pecado, para o mundo, para o diabo, porque é isso que ele quer. Ele quer esfacelar a família, o lar. Eu tive que pesquisar, tá? Eu ando vendo certas coisas. Brincadeiras de juniores, verdade e desafio. Conhece essa brincadeira? Verdade e desafio. E eu fiquei olhando as perguntas que normalmente se fazem na brincadeira verdade e desafio. Irmãos, a maioria delas sobre sexo. Como é que foi sua primeira transa? Como é que você perdeu a virgindade? Esse tipo de pergunta. Você já transou assim? Com mais de um? Ou uma? Olha, isso é pergunta? Por que essa pergunta? Porque está fazendo parte do enredo deles ali. Da vivência deles, queridos. Outra coisa que eu vi em bailes funks. Sabe aquela brincadeira das cadeiras, roda das cadeiras, né? Que a gente às vezes brinca, dança das cadeiras, que aí quem ficou sem cadeira sai, aí vai, o último ganha, né? Mas a brincadeira nessas festas não é assim. A brincadeira dessas festas, os meninos ficam nas cadeiras, de calça arriada. E as meninas, estou falando meninas, de saia ou de vestido sem calcinha. A brincadeira é sentar no colo dos meninos. Irmãos, eu estou falando isso aqui porque é uma realidade. E eu, como pastor, preciso alertar meu rebanho. Claramente. É isso que está acontecendo nessas festas. E às vezes a gente acha que não tem nada a ver deixar os filhos participarem. Mas eles estão vendo isso. E quando uma menina, um menino, né, no caso, um menino pega a doença venérea, como é que pegou? Transando com várias pessoas no mesmo dia. Engravidou, e quem é o pai? Não se sabe. Tem um jogo de dados. Essa brincadeira, nessas festas. Sabe o que é o jogo de dados? Você joga, deu 4, você vai transar com 4. É isso que está acontecendo, irmãos. É isso que está acontecendo. E a gente acha que é normal, está tudo certo. Que não tem nada a ver. Essas músicas são assim mesmo, podem ser cantadas. Isso está acontecendo aqui. A gente vai para a Amazônia, né? A gente vê isso lá, no sertão, nas estradas, crianças sendo oferecidas. Irmãos,
Passa os barcos com turistas. E aí, meninos e meninas são apanhados nas comunidades ribeirinhas e entram no barco para continuar a viagem, para satisfazer os turistas, às vezes autoridades políticos. Essa é uma realidade. E aí, nas estradas do Brasil, você sabe que crianças são colocadas dentro do caminhão, enfim, isso está acontecendo, irmãos. E tem muito político querendo que pedofilia não seja crime. E até querem aprovar que pai pode casar com filha. E mãe com filho. Essa é a mentalidade, queridos. É o caminho dos ímpios que nós estamos enfrentando. A infidelidade é normal. Swing é normal. Eu tive um aluno que me contou isso, tá, irmãos? De uma igreja aqui da nossa região, que houve swing, alugaram uma casa, pastor Geraldo e Ana Paula, para casais da igreja fazerem troca de casais. Isso é um absurdo, irmãos. Mas é essa influência. As pessoas estão se deixando levar pelo conselho dos ímpios, pelo caminho dos pecadores. Isso está sendo influência. E é tudo normal. É assim mesmo. Outro dia, saiu aí na rede social, e nos jornais também, né, um barco, por acaso foi filmado. A mãe, sem querer, filmou um homem beijando na boca a sua filhinha, criança, e alisando essa criança. Por acaso ela filmou e caiu na rede. Não sei quantos lembram disso aí. Enfim, mataram esse indivíduo. Mataram, logo depois. A mãe filmando. Irmãos, barcos saem para orgias e ainda ficam cantando: o dono do barco é de cabeça branca, né? Essa música aí que você conhece? É isso, não é isso mesmo? O dono da lancha, você está ouvindo bem, né? O dono da lancha é de cabeça branca, né? E tal. Por quê? Para programas. Ô minha irmã, seu marido foi pescar, pede para ele trazer o peixe vivo. Vivo. Entendeu? Não é passar na peixaria, não. Traga o peixe, que seja bagre, mas traga o peixe para casa, entendeu? Irmãos, a triste realidade é que isso está afetando as igrejas. Lá fora está acontecendo isso. Não é lá fora, é dentro. Influência dessas pessoas que estão aí. Influenciando maleficamente. Então, não se detenha no caminho dos pecadores. E a coisa vai se agravando, né? Olha lá, terceiro lugar, evita a roda dos escarnecedores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a ideia de escarnecer, né, é a pessoa que além de desconsiderar Deus, se opõe a Deus e zomba de Deus, ou zomba das coisas de Deus, escarnece sobre a Bíblia, sobre a igreja. Está aí o exemplo, esse grupo Porta dos Fundos, que escarnece de Deus, escarnece. Está aí os cantores e cantoras populares,
dizendo Jesus é gay. E outros nomes que eu não vou falar aqui, por respeito. Está aí as escolas de samba, pegando símbolos religiosos, escarnecendo. Irmãos, isso está acontecendo. É o Brasil que nós vivemos. Roda dos escarnecedores. Eu vou me sentar nessa roda? Eu vou fazer parte disso? Eu vou ouvir isso? Eu vou me relacionar com essa pessoa? Eu vou ser amigo e amiga dessa pessoa? Como é que pode? Vocês se lembram de Pedro, né? Negou a Jesus 3 vezes. Sentou no meio dos escarnecedores. Nós precisamos ser firmes, irmãos. Nós precisamos ser radicais em muitas coisas. E radicais com os nossos filhos. Eles vão te chamar de radical, de ultrapassado, retrógrado, vão te chamar de muitas quadrado, de tudo que você possa imaginar. Mas você vai ter consciência tranquila de que você ensinou segundo a palavra de Deus. E se eles depois se desviarem, foi escolha deles, mas o seu papel foi feito. Você cumpriu o seu papel, você obedeceu a palavra de Deus. E não permitiu esse intercâmbio, né? A gente fala muito da questão de cuidado com onde seus filhos vão, na casa de quem, né? Lara vai para a casa de Geraldo, Cristina, e a Vitória vai para a casa de Davi ali, beleza, se conhecem, sabem os critérios, da índole, dos valores. Agora, vai para uma casa que você não sabe. Você não sabe quem é a mãe, quem é o pai, como eles se comportam. Cuidado. Cuidado. Mas é coleguinha da escola. Você não sabe o que acontece. Irmão, nós temos que proteger nossos filhos. Então eu quero tirar duas lições aqui desse ponto. Dessa influência, evitar as influências. Primeiro, concessões graduais conduzem a situações radicais. Andar, se deter e assentar. Olha só. O afastamento de Deus começa aos poucos. Ele vai crescendo lentamente. O afastamento de Deus. E o resultado de pequenas concessões leva a grandes quedas, coisas fatais. Mas tudo começou com pequenas concessões, abrindo mão de coisas que não deveria abrir mão. Um pequeno vazamento pode estourar uma represa, porque não cuidaram daquele vazamentozinho. Uma pontinha de cigarro pode incendiar uma floresta e ser fatal. Como é que os vícios começam, irmãos? Com uma tragada, com uma cheirada, com uma picada. É assim que os vícios começam. É assim que se forma um viciado. Está ali os meninos da Cristolândia, graças a Deus, se recuperando em nome de Jesus, vão continuar. Pergunta a eles como eles começaram. Às vezes dentro de casa. E ficaram anos e anos. Como é que uma pessoa trai o seu cônjuge? Ih, pastor, está entrando nessa seara, hein? Às vezes é um cafezinho que tomou junto. Começou a conversar sobre intimidades, certas coisas que pertencem ao casal. E aí a moça, uma mulher, né, jovem senhora,
abre o coração, meu marido. E aí, seu marido, tadinho dele, não reconhece seu valor. Como você está linda, como você é maravilhosa. Se derrete. Meu marido nunca falou assim comigo. E aí vai cedendo. Você é o marido que eu gostaria de ter, nunca tive. Eu contei para vocês que tinha 2 senhoras assim no banco, e o pastor pregando sobre o papel do marido. Não sei se vocês lembram disso. E o marido tem que ser assim. Aí uma virou para a outra e falou assim: como eu gostaria de ter este homem como meu marido. Aí a outra olhou: ué, mas ele não é seu marido? Esse que ele está falando, não. Cuidado, irmãos, as coisas começam pequenas ali e vai progressivamente piorando até. Como é que alguém cometeu isso? A gente, né? Como é que alguém caiu? Como é que alguém foi capaz de fazer isso, gente? Às vezes é mentira. Isso é mentira. Não pode ser verdade. Como é que começou? Não, começou lentamente, pequenas concessões, sem ter certos cuidados. Começou assim, é assim que começou. Pergunta a 2 casalzinhos que fizeram sexo: como é que começou? Como é que aconteceu isso? Não sei. Não sabe? Eu sei. Começou com carinho. Você sabe do namoro pentecostal, não sabe? Conhece o namoro pentecostal? É um desenrolar de línguas estranhas. É mão que não é ungida, mão que vai para lá e para cá, que não é diabólica essa mão. Essa mão ela está o quê? Repreendida em nome de Jesus, mas ela está endemoniada. Tem que repreender essa mão, entendeu? E aí o que acontece? O fogo desce. Aí pega fogo em tudo, meu irmão. Já era. Irmão, você tem que ter cuidado. De manhã eu falei que a gente abre concessão, porque vai perder o namorada, vai. Esse tipo de namorado, é melhor que vá embora mesmo. É melhor acabar com isso aí, o mais rápido possível. Então observe: andar, se deter, se assentar, aceite os conselhos, participa dos seus costumes e adota suas atitudes. É isso que acontece: conselho, caminho, roda, aceitação, participação e união. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Romanos 12:2 diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, tomar a forma do mundo. Tiago 4:4 diz que nós não podemos ser amigos do mundo. E 1 João 2,15 diz que nós não devemos amar o mundo. É isso que a palavra de Deus diz. E lá em 1 Coríntios 11:32 diz que devemos fazer isso para não sermos condenados com o mundo, porque esses serão condenados, porque não seguem a Deus. Alguém acha que Deus foi rigoroso quando chegou para o povo de Israel e disse: está proibido casamento misto, isto é, casamento do povo de Deus com os povos pagãos, está terminantemente proibido. Mas, que coisa, né? Não fizeram, nem sempre fizeram isso. Por quê, irmãos? Influência, contaminação,
do povo de Deus para adorar outros ídolos, os deuses pagãos. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos. A Bíblia diz que Ló, ele foi armando suas tendas até Sodoma e Gomorra. Ele foi armando, paulatinamente, lentamente. A minha aqui foi se aproximando e acabou morando dentro da cidade, estando no meio deles, fazendo o que eles faziam. Se você analisar a queda de Pedro, a negação de Pedro, que foi uma coisa horrível, né? Mas olha, ele foi usando as armas carnais, a espada que cortou a orelha, né, de um soldado. Ele começou a se orgulhar. Ele diz a Bíblia que começou a seguir Jesus de longe e depois sentou-se no meio daqueles ali, na fogueirinha. Beleza, está quentinho aqui. E negou 3 vezes. Mas a outra coisa que eu vejo aqui, irmãos, é que as companhias que escolhemos determinam o destino que teremos. Repito, andar, se deter, se assentar. Nós temos que dizer não a esse estilo de vida e essas companhias, irmãos. Olha, Jesus conviveu com tanta gente e pecadores, e ele foi chamado de amigo dos pecadores, foi chamado de comelão e beberrão, porque ele se relacionava com as pessoas, com as pessoas que eram desprezadas, completamente desprezadas, mas ele pregava o reino de Deus. Ele estava ali para pregar a palavra de Deus, o reino de Deus, e não se contaminar, mas influenciar. Ele não se associou a elas. Ser colega é uma coisa, ser amigo é outra. Você tem colega de faculdade, de escola, de trabalho, de futebol, colega. Amigo é outra coisa. É outra coisa. Então cuidado, meninos e meninas, cuidado. Não podemos ser amigos assim, a não ser que você esteja influenciando, ganhando essa pessoa para Jesus, mas com muito critério e muito cuidado. 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não se enganem. 1 Coríntios 15, 33. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios capítulo 13, verso 20, olha só, 13 e 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Nossos avós leram esse texto e disseram assim: quem se mistura com porcos, falecam. Nossos pais leram esse texto e disseram assim: diga-me com quem andas, e eu lhe direi quem tu és. Os sociólogos, estudiosos do comportamento humano, dizem que nós somos produto do meio. Eu até, em parte, preciso concordar, mas não é uma verdade, a verdade divina, que é muito maior. Nós somos resultado do nosso relacionamento com Jesus. Nós somos resultado do nosso relacionamento com Jesus. O nosso relacionamento, a nossa convivência com Jesus muda a nossa vida radicalmente, e nós vimos isso de manhã. As autoridades dizendo para quem? Pedro e João? Pedro e João, né?
Eles estiveram com Jesus. Só tem uma explicação. Eles estiveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus. Meus irmãos, eu me converti com 17 anos. Já estava envolvido em muitos vícios. E esse era o meu meio. E eu estava indo nessa direção. Mas houve um interrompimento. Jesus entrou na minha vida, glória a Deus. E acabou isso, transformou minha vida. E é a experiência de todos aqui, em nome de Jesus, quem não teve ainda vai ter. Jesus transforma. O nosso relacionamento com Jesus transforma a nossa vida. E eu passei então a andar segundo os conselhos de Deus, a me deter no caminho de Jesus e me assentar à roda dos irmãos da igreja. É diferente, irmãos. A vida é transformada. Repito, o relacionamento com Jesus muda a nossa vida. Ele mudou a minha e pode mudar a sua também. Amém? Segunda verdade que eu quero tirar aqui rapidamente, que meu tempo está passando, né? A felicidade está em amar a palavra de Deus. Amar. Então veja o verso 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A vida cristã tem dois aspectos sempre, né? Negativo e o positivo, né? Eu devo dizer não às influências maléficas e dizer sim para a influência de Deus, para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. Eu preciso colocar a lei do Senhor, a palavra de Deus, na minha vida. Essa tem que ser a influência da minha vida. Queridos, é muito importante nós entendermos isso. Aqui, nesse salmo, a lei do Senhor, a palavra de Deus, se coloca em oposição ao conselho dos ímpios, ao caminho dos pecadores e à roda dos escarnecedores. Estão em lados opostos. Você vai ouvir quem? Você vai se relacionar com quem? Você vai obedecer a quem? Você vai ser guiado, orientado por quem? Pela influência do mundo ou pela palavra de Deus? Então, ame a palavra de Deus. Ame o Senhor. Busque o Senhor. E a Bíblia diz, medita. Sabe qual é essa palavra? Medita. Quem é da roça, ou já foi numa fazenda, num sítio, sabe que os animais comem e existe um momento que eles sentam para quê? Para ruminar. Você sabe o que é isso? Eles comem, depois a comida, não estou fazendo aqui porque não, né, sei lá, volta em bolos, e aí ele mastiga a comida, ele vai se deliciar, se deleitar na comida, ele come, mastiga, e engole. Aí vem outro bolo, e não vomita não, gente, não, tá? O bolo vem limpinho. Irmãos, essa ideia aqui, de você pegar a palavra de Deus e meditar, ruminar, tirar as preciosas lições da palavra de Deus, deixar a palavra de Deus fazer digestão, que traz vida, crescimento, satisfação e prazer. Mateus 4,4 diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então medita na palavra, tenha prazer na palavra, pratique essa palavra, ela que vai trazer felicidade para você. É a palavra de Deus que vai trazer satisfação para a sua vida. O Salmo 119, que você sabe que é uma declaração de amor à palavra de Deus, à lei do Senhor, o verso 97 diz assim, quanto
amo a tua lei, ela é minha meditação todo dia. Eu amo a tua lei. E o cântico que nós fizemos aqui, a leitura, quando Deus disse a Josué ser forte e corajoso, né? Ele diz: olha, medita na palavra, prega a palavra, obedeça à palavra. Esse é o segredo do sucesso, é o segredo de uma vida feliz. Não se desvie da palavra, é o segredo de uma vida feliz. Meus irmãos, esse mês é considerado pelos batistas brasileiros mês da escola bíblica dominical. Mês que nós, vamos dizer, enfatizamos cada vez, a gente enfatiza todo domingo, todo, né? O ano todo, mas é o mês da escola bíblica. Você é aluno da escola bíblica? Ah, não tem tempo. Ah, você sabe tudo, é? Você tem que correr para fazer o almoço, é isso? Não, nada contra o seu almoço gostoso, pode me convidar que eu vou lá comer. Mas Jesus disse: Marta, Marta, você está preocupada, ansiosa, com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, ouvir a palavra, está aos pés de Jesus. Comer, você tem tantas oportunidades. Nós precisamos comer mais, é a palavra de Deus. Foi isso que Deus disse para Ezequiel: coma a palavra, coma esse rolo. Comer a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, busque a palavra de Deus. E por último, a felicidade está em viver conforme o propósito de Deus. 3, versículo 3, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham, e tudo que ele faz será bem sucedido. Árvore plantada, não é árvore nativa, silvestre, foi plantada junto a correntes de águas, do rio da graça de Deus, da provisão de Deus. O cristão é plantado, enxertado em Cristo. O Salmo 92, 13, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Qual o propósito da árvore? Frutificar. O cristão vai frutificar, cumprir o propósito que Deus entregou a cada um de nós. Frutificar, isso é prosperidade espiritual, queridos. Dar frutos, muitos frutos, vivenciar o fruto do Espírito Santo. Propósito de Deus, vontade de Deus, realização do cristão, vida feliz. Veja como a Bíblia descreve vida feliz, vida próspera. Veja, não é nada daquilo que o mundo diz. Não há felicidade maior do que frutificar no reino de Deus. Agora, olha o contraste com os ímpios, verso 4, os ímpios não serão assim, são porém como a palha que o vento dispersa, são levados pelo vento, secam, morrem sem valor. Não tem vida, não tem propósito, não tem frutos. E aí continua, verso 5, por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, verso 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Percebe o contraste que esse salmo faz, entre justo e ímpio, cristão e não cristão, o que crê, o que não crê, o que busca a Deus e o que nem busca a Deus, o que procura fazer a vontade de Deus, o que não faz. É a pessoa feliz e a pessoa infeliz na vida. Dois tipos de pessoas, dois caminhos, dois destinos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eles não prevalecerão no juízo.
Olha só o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Um dia haverá um juízo. Normalmente a palha fica junto aos grãos, mas no juízo serão separados. Palha de um lado, grão de outro. Joio de um lado, trigo do outro. Bode de um lado e ovelha de outro. Perdidos de um lado e salvos do outro. Distinção categórica, definitiva, distinção. E o verso 5, então, os pecadores serão banidos da congregação dos justos. Presta atenção, os pecadores serão banidos da congregação dos justos. Na terra, nas congregações, todos estão misturados. Presta atenção, estão misturados. Em toda a igreja há crentes e não crentes, salvos e não salvos, ovelhas e aqueles que não são ovelhas. Pode ser até um lobo vestido de ovelha. Toda igreja há trigo e há joio, mas no juízo as máscaras vão cair e haverá distinção daqueles que são salvos e os que não são salvos. E 2 Tessalonicenses 1,9, Paulo diz: os não salvos serão banidos da face do Senhor. Não ficarão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não é conhecimento da onisciência de Deus, não é esse conhecimento, é relacionamento. É isso que o texto está dizendo. Deus sabe tudo, Deus conhece todos, mas não de relacionamento, de vida, de caminhar, de andar com Deus. Encerrando, 2 caminhos, 2 estilos de vida, 2 destinos que você vai decidir onde você vai andar, como você quer viver e onde você quer chegar. A decisão é de cada um de nós. 2 portas, 2 caminhos, 2 destinos. A decisão é sua. Então, evite más companhias, ame a palavra de Deus e viva conforme o propósito de Deus para a sua vida. Termino como comecei. A porta da felicidade está aberta. E este salmo é um convite. Venha, entre por essa porta. Entre por essa porta, hoje, já. E você vai entender, desfrutar do que é a verdadeira felicidade. Amém?